Fala, minha galerinha, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje, turma, nós vamos falar sobre romance, a vida reinventada nos romances. Mais uma aula de gênero textual, como foi prometido para vocês, né? Hoje é conteúdo do 9º ano, tá? Seguindo ainda na mesma habilidade, mas com conteúdo diferente, certo? E nós vamos falar hoje sobre os romances. O que seria um romance, gente? Romance é a forma literária pertencente ao gênero narrativo em que apresenta uma história completa composta por enredo, temporalidade, ambientação e personagens definidos de maneira clara, tá? É oriundo também dos contos épicos, ou seja, é originário dos contos épicos e revela ações em conjuntos com a distribuição de personagens ao longo da trama, certo? Entre as características marcantes desse tipo de gênero é que está pouco próximo com a realidade, tá? Então, o romance nada mais é que essa forma literária, apesar de que muitos, quando ouvem a palavra romance, acham que está muito ligado apenas à questão do amoroso, né? O lado mais amoroso. Porém, temos algumas obras também intituladas como romance que vão, né, quebrar um pouco desse paradigma aí, certo? Por se tratar, gente, de uma narrativa, o romance possui uma ação, possui também o lugar onde essa ação ocorre, o tempo em que ela acontece, personagens que a realizam, né, que realizam essa ação, uma trama e um ponto de vista, ou seja, a perspectiva do narrador. Nós temos alguns tipos de narradores, né? Assim como foi visto no vídeo sobre crônica, nós temos o narrador personagem, nós temos o narrador onisciente, né? São narradores que o personagem, no caso, o narrador personagem, ele vai estar presente ali no acontecimento e vai narrar, né, de acordo com o seu olhar. Já o narrador observador, ele vai estar apenas narrando o fato sem estar presente na cena. Algumas características desse gênero, né, é que ele possui uma narrativa longa, escrita em prosa, geralmente dividida em capítulos. Então, os romances que nós lemos, né, desde da criação desse gênero até os dias de hoje, normalmente a gente vê uma narrativa longa e geralmente elas são divididas em capítulos para facilitar a leitura Corta essa parte aí, por favor. Eu vou voltar para características do romance, tá? Características do romance. Nós temos como uma das características a narrativa longa, que é escrita em prosa e geralmente essas obras são divididas em capítulos, né, para facilitar a leitura. Vamos ter, no caso, a ambientação temporal, que a narrativa deve acontecer em determinado tempo, que pode ser linear ou não linear, pode ser um tempo objetivo ou subjetivo também. Então, nós temos aí como uma das características. Ambientação espacial, né, o chamado espaço onde o romance é ambientado, o lugar, né, onde essas ações vão acontecer. Temos o enredo, ou também chamado de trama, onde o romance vai contar uma história que é apresentada a partir de um encadeamento de eventos, né, que é o enredo. E muitas vezes a história também contada não é o principal componente do romance, mas sim a maneira como essa história é contada, né? Então nós vamos ter aí como uma característica o nosso enredo também. Presença de personagens, né? Ao contrário da crônica que nós vimos no vídeo anterior, né, que pode ou não haver personagens, no caso do romance nós vamos ter sim a presença desses personagens que podem ser planas ou complexas, né? Protagonistas, temos antagonistas, né? Mas que vão se relacionar a partir de toda uma trama principal.
Então existem sim os personagens aí no nosso romance. É um gênero, né, que está em constante mutação. É uma característica muito forte desse tipo de texto, o romance, que a gente sabe que ele vai, né, variando de acordo com o passar do tempo. As histórias vão mudando, né, o enredo, no caso, vai mudando, as características dos personagens vão mudando a partir do momento em que a humanidade também muda. Então a gente tem que ter isso em mente, que é um gênero que está em constante mutação, certo? E aí, gente, nós vamos ter os tipos de romances, né? Eu vou colocar aqui os tópicos dos tipos de romances e vou discorrendo sobre cada um deles para não ficar um slide muito extenso, né? Algo muito cheio de informações. Eu gosto muito de fazer desse tipo aí, desse jeitinho, para poder facilitar para vocês. Então, temos aqui o romance histórico. É aquele que as ações são ambientadas, né, em dado período ou evento histórico. Trata-se de uma narrativa ficcional que se desdobra em determinado espaço, tempo, que corresponde a um período histórico verídico, né? E estão ausentes das análises psicológicas aprofundadas ou críticas sociais. Então, no caso do romance histórico, ele vai realmente se tratar de coisas que são verídicas, né? Que são reais. Por exemplo, nós temos a obra As Minas de Prata, de José de Alencar. Quem quiser dar uma pesquisadinha depois nessas obras que eu for citando aqui, é muito válido, tá bom? Para vocês poderem ampliar o conhecimento de vocês. Temos o romance regional, também conhecido como romance regionalista, né? Que diz respeito a narrativas que têm o componente do espaço intensamente caracterizado. Geralmente se trata de um espaço rural, né, ou distante dos grandes centros urbanos, onde os costumes e culturas são representadas em primeiro plano, representado, né, a cor local desses espaços. Um exemplo de romance regional é a obra O Gaúcho, também de José de Alencar. Temos o romance de formação, que narra uma história de crescimento e amadurecimento de um protagonista, ilustrando as dificuldades e percalços durante o longo caminho de formação moral, nesse caso, né, física e psicológica também, de um ser humano, nesse caso do personagem. Como exemplo, nós temos o Ateneu, de Raul Pompeia. Temos o romance de ação, onde possui uma trama complexa e a história é centrada nos desdobramentos da ação do protagonista. Os acontecimentos se sucedem uns aos outros, frequentemente repletos de surpresas e derivações da trama principal. Um evento comum pode ter uma consequência inesperada, né, levando a sequências extraordinárias de ações, e geralmente superadas pelo protagonista com astúcia, inteligência, né, com força. Um exemplo muito forte, né, são os chamados romances policiais, que se encaixam muito bem nesse tipo de romance de ação, né? Uma obra também que a gente pode citar é O Guarani, mais uma vez do nosso autor José de Alencar. Temos o romance autorreflexivo, também chamado de metaficcional. Vocês podem estar vendo com esses dois nomes. Caracteriza-se por inserir no texto colocações que dizem respeito ao próprio ato de escrevê-lo, né? Há uma presença ativa do leitor na construção textual e uma exposição das estruturas que compõem a narrativa. Então, esse seria o romance autorreflexivo. Nós podemos utilizar como romance com características autorreflexivas a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, de Machado de Assis. E vamos ter o romance psicológico, centrado na consciência individual das personagens, né, em lugar de um narrador externo e onisciente,
desenvolve-se a história a partir do olhar e da interioridade de um ou mais personagens, né? Então a gente pode utilizar aí no romance psicológico o ponto de vista do próprio personagem. Uma obra que a gente tem como exemplo é a Angústia, de Graciliano Ramos, né? Um dos principais romancistas brasileiros é o autor José de Alencar. Por isso que nós utilizamos aqui nesse vídeo muitas obras dele, né? Como exemplo de alguns tipos. Vocês podem perceber que ele passeia por vários tipos de romance. Ele não fica apenas focado em apenas um, né, para escrever. Ele escreveu, no caso, vários tipos de romance, né? Ele é um dos principais romancistas brasileiros, mas nós temos outros autores também muito conhecidos, como o próprio Carlos Drummond de Andrade. Nós vamos ter também Cecília Meirelles, Jorge Amado, Érico Veríssimo, né? Então, nós temos muitos nomes conhecidos que fazem parte desse gênero textual, né? Que é o romance, que escrevem esse tipo de texto. Então, quem quiser dar uma pesquisada sobre eles, fica a dica. Eles têm obras muito boas, que vocês podem se identificar bastante. Como escrever um romance? Eu trouxe aqui dicas, né? Vamos dizer assim, dicas de como escrever um romance. Mesmas dicas utilizadas no vídeo anterior para a crônica. Eu acho que é algo que a gente pode utilizar para os dois gêneros textuais, né? Primeiro de tudo, a escolha do tema. Basicamente, essa escolha do tema seria o tipo de romance que você quer escrever, né? Se você quer escrever um romance psicológico, um romance de ação, um romance regional, um romance histórico, enfim, qual é o tipo de romance que você quer escrever. O romance romântico, né, onde tem aquele casal também, que a gente vê bastante nos livros de hoje em dia, os livros mais atuais, a gente vê muito romance romântico. Defina o tempo em que a narração se situa, né? Então vocês vão definir o momento em que se passa aquela história para poder desenvolver o enredo. O espaço também em que a situação se desenrola. O local, vocês podem utilizar locais conhecidos ou locais ficcionais. Vocês podem criar esses locais também para escrever a sua narrativa. A escolha dos personagens é quando você também vai escolher as características, né, de cada personagem, como é que eles vão se desenvolver na história, a profissão, características psicológicas, características físicas. Então, tudo isso também é muito importante. Defina o tipo de narrador, né? Se você quer um narrador personagem, se você quer um narrador observador, então você vai definir o seu tipo de narrador também nessa história. Claro que aí, a partir desses passos, você vai escrever o seu romance, né? É o momento em que você realmente vai estar ali se debruçando para criar a sua história. Você tem que pensar muito bem, por ser uma narrativa longa, requer muita riqueza de detalhes, tá? Então é muito importante você detalhar bem o espaço em que está se desenrolando a situação. Os personagens também têm que ser detalhados para que o leitor possa visualizar, né, criar na sua imaginação aquilo que ele está lendo, a sua descrição, tanto do personagem quanto do espaço. Então, por isso, esse tipo de obra é muito detalhista, tá? Então, vocês têm que ter bastante atenção nisso aí, tá certo? Então, como é um gênero muito bom de se trabalhar, é algo muito extenso, porque nós temos vários tipos de romance, né? Então, nós vamos ficar por aqui com apenas uma aula introdutória desse tipo de texto, né? Então, a gente vai encerrar nosso vídeo por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativa as notificações, comenta aqui embaixo os conteúdos para os próximos vídeos, porque eu não quero trazer apenas videoaulas, tá? Eu quero trazer também
outros tipos de vídeo. Então comenta aqui embaixo o que vocês querem, deixem sugestões, tá? É isso, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau!